Existe um psicólogo, Walter Izzo, que escreve muitas obras interessantes, e lá no livro que ele tem titulado Desapegue-se, é um autor italiano, ele conta a história de um grande sábio, na verdade era um rabino, que acolhia muitas pessoas para ouvir as suas palavras, os seus ensinamentos. E uma certa vez uma pessoa se aventurou para se encontrar com este rabino, com muitas expectativas. E ao chegar à casa do rabino, era uma casa extremamente pobre. Não havia nada, nem um tamborete. No mínimo, no máximo alguma cadeirinha ali, e uma mesinha com alguns livros. Impressionado com aquela precariedade, o visitante perguntou: onde estão os seus móveis? E ele retornou com a mesma pergunta: e onde estão os seus? E ele disse: mas eu estou aqui de passagem. E a resposta do sábio rabino foi: eu também estou de passagem. Com isso, nós queremos entender que a liturgia da palavra deste domingo nos fala ou nos faz pensar ou nos interroga a respeito da confiança que nós depositamos, em que nós colocamos ou em quem nós colocamos a confiança, a estabilidade, o fundamento da nossa vida, da nossa existência. E o livro de Jeremias começa dizendo: maldito é o homem que põe a sua confiança em outro homem. Maldito é o homem que põe a confiança na carne, afastando o seu coração do Senhor. Nós podemos dizer que há pelo menos 3 formas distintas de nós estabelecermos a base, o fundamento, a confiança para a nossa vida. A primeira, por esta pequena parábola que nós contávamos, diz respeito àquelas pessoas que são apegadas aos bens materiais. Há pessoas que só pensam em riquezas, só pensam em dinheiro, que imaginam que só estarão felizes se tiverem um carro do ano, se tiverem uma poupança muito gorda, muito dinheiro guardado, muitos bens materiais. E a vida dessa pessoa se estrutura em função disso. Ela se sente poderosa, ela quer mandar nas outras, ela não se relaciona com pessoas que têm menos condições financeiras, porque o seu Deus é o dinheiro. E diz Jesus: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Nós, inevitavelmente, precisamos do dinheiro. O dinheiro deve ser bem administrado, mas o dinheiro não pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida, porque se nós nos escravizarmos ao dinheiro, nós seremos pessoas medíocres, pessoas pobres espiritualmente, pessoas que talvez nem poderemos usufruir bem daquilo que o dinheiro possa nos oferecer. Por isso é o primeiro ponto: uma falsa confiança, uma falsa esperança, um falso fundamento da nossa existência, quando nós colocamos o dinheiro em primeiro lugar. Mas há também uma outra forma de nós nos iludirmos, de nós ludibriarmos o nosso coração, ou de afastarmos o nosso coração de Deus, o nosso coração do Senhor, quando nós demasiadamente passamos a confiar em nós mesmos. Quando nós só confiamos em nós desconfiamos das pessoas. Nós nos tornamos autossuficientes, nos tornamos pessoas prepotentes, pessoas perfeccionistas, pessoas incapazes de observar o bem que as outras são capazes de realizar. As pessoas perfeccionistas são assim, elas sempre têm um olhar para perceber o defeito, a fragilidade do outro. O mesmo serviço que alguém está fazendo, o mesmo que ela faz, deve ter a mesma perfeição. Imagina que o seu trabalho, a sua obra, é muito mais perfeita do que a dos outros. O final de tudo isso, das pessoas arrogantes, prepotentes, autossuficientes, são pessoas que pensam que não precisam de Deus, que não precisam das outras,
e morrem solitárias, ou a própria vida se transforma em uma morte perene, porque não conseguem essas pessoas se relacionar com nenhuma outra, não conseguem se relacionar com ninguém. Então é um grande perigo. Uma outra falsa segurança é quando nós estamos movidos pelas paixões humanas. Quando nós colocamos um ser humano como fundamento, como condição sine qua non, para que nós possamos ser felizes. A pessoa, quando está apaixonada, ela pensa assim, que se aquela pessoa sair da vida dela, tudo perde o sentido. Ela vai se entregar a uma depressão profunda, a uma infelicidade total, a vida perde completamente o sentido. Então o ser humano não respira, o ser humano se torna sufocado pela doença da paixão, porque a pessoa não consegue diferenciar. Na verdade, a pessoa não ama, a pessoa quer transformar o ser humano em um objeto, e isso é muito perigoso. Perigoso, daí surgem tantos e tantos desmandos, relações conflitivas, relações perniciosas, nocivas, e as pessoas se escravizam. O outro se torna, na verdade, um ídolo. É importante que nós saibamos usufruir de tudo aquilo que Deus nos concede, dos bens materiais, da nossa própria meditação, das pessoas que o Senhor Deus coloca no nosso caminho, mas não para que elas sejam escravas nossas, mas para que possamos crescer juntos, possamos evoluir juntos, possamos manter o nível de respeito entre todos os seres humanos. A coisa é tão séria que Jesus diz que quem quiser ser o meu discípulo tem que me amar muito mais do que a própria família, o pai, a mãe, né, o esposo, a esposa, o filho, a filha. E é justamente onde deve residir o fundamento primordial da nossa existência. Confiar no Senhor. Feliz é o homem que põe a sua confiança no Senhor. E esta mesma leitura apresenta uma dicotomia, uma diferenciação muito grande, como é a pessoa que desvia o coração de Jesus ou do Senhor, do próprio Deus. É comparado a uma vegetação seca, murcha, que não tem vida, a secura total, uma terra rachada, infértil, estéril. Assim é a vida da pessoa que se afasta de Deus e que coloca outros seres, outras criaturas no lugar do Senhor. Trocamos as criaturas, deixamos o Criador e colocamos as criaturas no seu lugar. É um perigo vivermos desse jeito, de uma forma estéril, de uma forma infeliz, de uma forma infrutífera. Mas aqueles que depositam a sua confiança no Senhor são comparados a uma vegetação que nasce, cresce e evolui ao lado de um rio, de uma torrente de água viva. Há somente fertilidade, há frutos na sua vida, há flores. A nossa vida pode ser assim, marcada pela tristeza, pela secura, pela esterilidade, ou poderá ser uma vida feliz, uma vida abençoada, uma vida cheia de glória, mas tudo isso só ocorre se nós estivermos com o nosso coração atrelado ao coração de Deus. Se nós deixarmos que o Senhor Jesus seja realmente o Senhor da nossa vida, por mais que na nossa sensibilidade humana nós possamos ter momentos e crises até mesmo de paixões e de ciúmes, o importante é que nós entendamos que nenhum ser humano poderá preencher o vazio da nossa existência. Nenhum ser humano poderá nos garantir verdadeiramente a felicidade. E seria uma responsabilidade muito grande para alguém que pretende ser a felicidade do outro. É uma grande responsabilidade que jamais poderá ser atingida. É um convite, irmãos e irmãs, esta liturgia, para que nós pensemos no Senhor, para que nós nos voltemos a Ele. É momento de conversão, para que o Senhor possa retirar de nós toda tristeza e toda desilusão. O Evangelho coloca que aqueles que confiam no Senhor verdadeiramente são os pobres. Aqui nós temos, disse o Evangelho,
o sermão da planície, o sermão de um lugar plano, diferentemente de Mateus, que não era em cima da montanha, sermão da montanha, mas ele desceu a montanha e lá muitas pessoas estão querendo ouvir a Jesus, pessoas de todos os lugares. E Jesus começa dizendo: bem-aventurados vós os pobres. A tradução para nós de bem-aventurados é de sermos realmente felizes, plenamente felizes. Por que os pobres são felizes? Os pobres que percebem que nesta vida não tem voz, não tem vez, não tem ninguém por eles. Quando você tem um amigo que é rico, que é poderoso, que é político, na primeira dificuldade que você encontra, você recorre a este amigo. Você recorre, a pessoa dá um jeitinho, né? Tantas pessoas que aí estão doentes e conseguem, né? Uma UTI móvel, vai para cima e para baixo, né? Mas quando você não tem ninguém, a quem você deve recorrer? A pessoa pobre realmente é aquela que está livre interiormente. Está livre porque ela não vai colocar a esperança ou a confiança em nada, nem em ninguém. Justamente porque não tem ninguém, só tem o Senhor, só tem a Deus. E aqui Jesus elenca 4 bem-aventuranças, 4 situações que são muito difíceis de serem enfrentadas. Alguém que está passando fome, você olhar de manhã, ver uma criancinha querendo comer, você que é um pai, é uma mãe, e a criança chora e você não tem condições de oferecer nada. Você vai trabalhar, você vai rezar, você vai se desesperar, não sei como cada um de nós vai reagir. Se alguém já fez essa experiência, às vezes é muito fácil, até nós ficarmos criticando, é pobre porque não quer trabalhar, isso e aquilo, mas você já fez a experiência de uma total precariedade, de realmente não ter nada para comer, e o tempo passando e somente a fome aumentando? É realmente algo terrível. Então Jesus coloca essa situação daqueles que realmente têm fome, mas não têm a quem recorrer, aqueles que lamentam, aqueles que choram. Quantas pessoas choram? Choram porque são injustiçadas, choram porque em algumas ocasiões essas pessoas enfrentam problemas terríveis, por exemplo, uma doença incurável, não tem mais nenhuma perspectiva, mas elas devem sim depositar a sua confiança no Senhor. São situações terríveis que Jesus nos apresenta, aqueles que são amaldiçoados, que são perseguidos por conta da fé que professam, porque amam a Jesus, porque defendem a igreja. E há muitas pessoas que são ironizadas, que são zombadas, que são humilhadas. E depois, Jesus, quando diz que estas pessoas que aqui não tem ninguém por elas, essas pessoas que padecem, que passam por essas situações, elas são felizes. Elas são felizes porque elas encontraram o verdadeiro tesouro da sua vida, porque elas se apegaram à sua fé, se apegaram a Jesus, e mesmo que a situação fosse a mais embaraçosa possível, a mais difícil, não perderam o fundamento da sua existência. O maior patrimônio, o maior tesouro que nós possamos ter é a nossa fé em Jesus. Quando nós perdermos a fé, nós vamos perder a esperança, vamos perder a confiança, não vamos perceber nenhum horizonte mais, nenhuma saída, nenhuma solução para as dificuldades que nós estamos passando ou enfrentando. E ao final, depois que Jesus fala dessas bem-aventuranças, ele vai mostrar os contrastes que há, as dicotomias. Mas ele vai começar agora com um conjunto de interjeições. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Por que nós ouvimos isso da palavra, da boca de Jesus? Porque nós devemos entender ou diferenciar aquilo que é eterno e aquilo que é provisório, aquilo que é perene e aquilo que é efêmero. O nosso coração se afasta do Senhor
Quando nós estamos nas riquezas, nos bens, nos vícios, nas festas, há pessoas que se esquecem de Deus. Há pessoas que pensam que vão ser eternamente jovens, belos e ricos, né? Tem que se olhar no espelho todo dia para perceber que nós vamos mudando. A vida passa, mas só não passa a nossa fé, diz Jesus. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão jamais. Que nós nos apoiemos no Senhor, coloquemos a nossa esperança em Jesus. Se hoje estamos passando por uma situação difícil, nós pensamos não ter nenhuma solução, que nós nos coloquemos na presença de Jesus. Peçamos a Ele que tenha misericórdia de nós, que nos cure e nos liberte. E se hoje estamos numa situação confortável, também não nos iludamos, porque tudo pode ser de passagem. A alegria de hoje poderá se transformar em luto, em lágrimas no amanhã. Por isso que Jesus seja a nossa força, a nossa confiança. Feliz é o homem que põe a sua confiança no Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio, Senhor,